Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, à nossa aula aqui de Malaquias. E hoje nós vamos estudar esse texto que é Malaquias no capítulo 3, versos 16 a 18. O título é O Lamento dos Remanescentes. Já estamos chegando ao final de Malaquias. E esse é o texto em hebraico. E agora o nosso texto em português, que nós vamos analisar baseado no hebraico. Vou ler aqui na versão revista atualizada, que diz assim: Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esse é o texto que a gente vai analisar hoje. E aí, como nós sempre fazemos, é sempre bom, que perguntas a gente pode fazer para esse texto? Lendo aqui, lembrem sempre, assim, a gente sempre pega o contexto, né? A gente já vem estudando há algum tempo, né? Sempre importante a gente vai analisar esse texto, mas ele tem que estar sempre dentro do contexto imediato do livro de Malaquias e do texto que vem anteriormente a ele, que os irmãos estudaram semana passada. Mas agora, olhando para esse texto, talvez algumas coisas já tenham sido respondidas na aula anterior, outras serão respondidas apenas mais para frente. Mas que perguntas que a gente pode fazer para esse texto? Nenhuma pergunta? Um texto autoevidente? Falavam uns aos outros o quê? Uma boa pergunta. Falavam uns aos outros o quê? Memorial. O que é esse memorial? Se alguém também tem uma versão diferente, que às vezes tem, que nem nós já vimos bastante, né? Nos profetas e alguns textos do Antigo Testamento tem bastante variação nas traduções. Às vezes tem alguma coisa que chamou a atenção aí. Mas já falamos aqui, o que eles falavam, né? O que é esse memorial? Mais alguma coisa que chama a atenção para a gente poder perguntar o texto? Malaquias 3, 16 a 18. Então, vou colocar aqui as perguntas algumas para nos guiar. Primeiro, o texto fala, aqueles que temem ao Senhor. Quem são os que temem ao Senhor? Porque até agora a gente viu em Malaquias, basicamente ninguém teme ao Senhor, né? Malaquias está falando com sacerdotes, com um povo cínico, que fica questionando Deus. Mas aqui o texto fala os que temem ao Senhor. Quem seriam esses? O que foi apontado, né? O que eles falavam? O que é esse memorial? O que é o tesouro particular? Que Deus fala, né? Que eles serão um tesouro particular. O que é isso? E poupar do quê, né? Que o texto fala, poupá-los-ei. Então, essas são algumas perguntas, outras podem ser feitas, né? Mas essas foram algumas que me chamaram a atenção, já além do texto, e que a gente vai desenvolver aqui. Então, vamos desenvolver versículo por versículo. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode sempre levantar a mão e falar. Só pedir para quando for comentar alguma coisa, esperar o microfone chegar até você, para os outros poderem ouvir também. Mas então, esse primeiro versículo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí eu destaquei aqui, de amarelo, os que temiam ao Senhor são os que falavam, são os que temem e são os que lembram do seu nome.
enquanto o Senhor é aquele que atentava e ouvia e é aquele que tinha um memorial escrito diante dele. Então, para diferenciar, são dois personagens, se ele for reduzir. Tem esse grupo dos que temiam ao Senhor e tem o próprio Senhor, que está dentro da passagem, cada um exercendo ações diferentes dentro do texto, mas relacionadas. Então, vamos dar uma analisada agora nas palavras em hebraico, para a gente poder ver o que o texto está querendo nos dizer. A primeira palavra, essa palavra Yare, que é referente aos que temem ao Senhor. E aí é para a gente poder pensar, o que é esse temer a Deus? Que é uma coisa muito comum, né, no Antigo Testamento, né? O temor do Senhor é falado várias vezes. E muitas vezes existe um questionamento, né? O que é temer a Deus? O que é esse temor do Senhor? E a palavra em si, ela tem um significado amplo, mas ela pode significar temer, assustar, na ideia de medo, de fato, ficar com medo, mas também tem associação com algo que seja terrível e algo que seja colocado em uma reverência terrível. O sentido normalmente do Antigo Testamento pode ser usado de fato para algo que em alguns textos assustada, a pessoa que fica de fato assustada, com medo de alguma situação, mas normalmente com relação a Deus está falando disso de se colocar em uma grande reverência, uma reverência terrível. É algo que prostra alguém. Em português tem a expressão temor reverencial, seria nesse sentido. A pessoa se coloca em reverência, então aqueles que temem ao Senhor se colocam em reverência diante daquele que é terrível e poderoso, e ao mesmo tempo do Deus que os guarda. Então, aqueles que temem ao Senhor, que é o verso, perdi aqui, o verso 16. Os que temiam ao Senhor eram aqueles que se colocavam em reverência diante de Deus. E pegando o contexto de Malaquias, chama muita atenção esses, porque se nem os sacerdotes mais estavam se importando com Deus, esses que ainda tinham alguma reverência por Deus chamam a atenção no texto. E eles tinham reverência, que a gente sempre volta aqui, a Yahvé, o nome próprio do Deus de Israel. E que nem a gente já falou algumas vezes aqui, quando aparece normalmente Yahvé, é porque está se referindo ao Deus da aliança. Então, o texto de Malaquias faz muita referência à aliança de Deus com o seu povo. Tanto que o nome pactual de Deus, o nome que Deus se apresentou quando ele fez uma aliança, que é Yahvé, é o nome que é referenciado aqui várias vezes. Na ideia de justamente para sempre trazer a memória do povo, que é o Deus da aliança, e que Deus está relembrando a aliança e está chamando a atenção do povo nesse sentido. Então, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que temem o Deus da aliança, aqueles que ainda se lembram da aliança e que por isso têm uma reverência para com Deus. É o que o profeta está falando aqui. E eles começaram a falar uns com os outros. E essa parte aqui é uma parte muito interessante, porque perguntaram, né, o que eles falavam? Nenhum comentário, nenhum texto que eu li, olhando pelo contexto aqui, a gente não consegue decifrar o que eles falavam. Não dá para saber o que eles falavam. Mas o texto mostra que eles começaram a falar. E se a gente voltar um pouco antes no texto, diz assim, voltando no 13, vou ler aqui para os irmãos. Ora, quer dizer, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O povo cínico aqui mais uma vez. E Deus responde, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E aí a gente vai para o nosso texto. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O que é interessante, se a gente pega todo o texto, a gente vê que Deus faz uma acusação contra o povo responde de forma cínica, e o povo tem questionado se vale a pena servir a Deus. Os que temem ao Senhor, diante desse cenário, Deus acusando o povo, e o povo respondendo a Deus, eles não falam junto com o povo, eles não respondem a Deus, eles começam a conversar entre si. E de alguma forma a gente vai ver pelo texto que o que eles conversavam entre si era alguma coisa boa.
Porque o texto já fala que esses eram os que temiam ao Senhor. E aí ele já entra no campo da especulação, mas pode falar. Eles estavam falando, talvez comentando sobre a forma como o povo estava respondendo a Deus. Eles estavam comentando sobre a acusação que Deus estava fazendo. Eles podiam estar conversando, realmente, a gente precisa se arrepender, realmente, a gente precisa mudar. Isso é só especulação que alguns colocam, porque nada no texto deixa claro o que eles estavam falando. Aí, se tem alguém, microfone, alguém traz aqui, por favor. É porque senão não sai também no vídeo. Pastor Ivan, na hora que eu vi o texto, me veio a seguinte pergunta. Eles não estavam falando desse temor a Deus, um ao outro, desse temor que eles sentiam? Era essa a minha indagação. Além do que o senhor colocou, se eles não podiam estar falando desse temor a Deus. Pode ser também, que justamente quando Deus está confrontando eles, que Deus confronta o povo como um todo, a gente vê que parte do povo responde mais uma vez com esse cinismo, tipo, o que eles têm falado contra o Senhor? E Deus fala, vocês estão falando que vale mais a pena ser injusto do que justo. E, de repente, aparece esse grupo, que é o grupo que não está falando contra Deus, mas está conversando entre si. E pode ser que eles estivessem falando sobre isso, justamente sobre o temor deles, sobre a necessidade de arrependimento que Deus estava chamando o povo, sobre a dureza de coração dos irmãos deles. Pode ser tudo isso, porque, que nem eu falei, o texto não deixa claro, mas a gente vai ver a sequência, mostra que era algo positivo o que eles estavam falando, pelo que a gente lê na sequência. Mas eles estavam conversando. E isso é interessante, que isso já entra num tema que é bem comum no Antigo Testamento, que é o tema do remanescente, que é até o título da mensagem, né? Os remanescentes. Que é desde Elias e outros episódios, né? Quando Elias fala que ficou sozinho e Deus responde que tem 7.000 que não se dobraram a Baal. A teologia do remanescente, que a gente chama, é como Deus sempre preserva aqueles que lhe pertencem. Mesmo que pareça haver apostasia geral, mesmo que pareça haver incredulidade geral, sempre existe um grupo que é preservado por Deus, e esse grupo aparece aqui. Parecia que tudo estava perdido. A gente vai lendo Malaquias, parece que tudo está perdido, né? Que o povo já não se importava mais com mistura com outras religiões, não se importava mais com divórcio, não se importava mais com culto, não se importava mais com sacrifício, roubava o dízimo. O povo estava fazendo tudo e ainda assim tinha coragem de responder a Deus de que não estava fazendo nada de errado. E agora aparece esse grupo que começa a conversar entre si. E a sequência a gente lê, que aí isso é muito interessante. A gente já comentou algumas vezes que sempre que alguma expressão aparece repetida, ainda que com palavras diferentes, é porque está dando ênfase. E a gente vê, o texto fala que o Senhor atentava e ouvia. E são duas palavras em hebraico. A primeira é kashab, que significa inclinar os ouvidos, atender, dar atenção. Então, é um ouvir cuidadoso. Essas pessoas começam a conversar e Deus inclina os ouvidos para ouvir. Igual quando quando a criança começa a falar e o pai se inclina para poder ouvir melhor, que às vezes a criança está falando baixinho, Deus está se inclinando para ouvir o que eles estavam falando. E a outra palavra é uma palavra mais conhecida do hebraico, que é chama, que vem do shema, de ouvir, né? E fala ouvir atentamente, ouvir cuidadosamente. Então, duas palavras diferentes para dizer que Deus estava prestando atenção na conversa dessas pessoas, que colocaram aqui como atentava e ouvia. Se fosse traduzir para trazer o peso da palavra, tinha que ser Deus ouvia atentamente, Deus se atentava com os ouvidos inclinados para essas pessoas. Esse grupo está conversando entre si. Eles não estão falando com Deus, não estão orando no momento, eles não estão participando do restante do povo, no cinismo deles, mas eles estão conversando entre si, como irmãos se fortalecendo. E o texto diz que Deus se inclina para ouvir e ouve com atenção aquilo que eles estão falando. Isso é muito interessante porque mostra um Deus que é atento ao seu povo. E diante de toda a incredulidade que eles estavam vivendo, que eles estavam enfrentando, podia parecer que Deus estava apenas num confronto contra eles, mas aqui mostra que Deus está
prestando atenção até numa conversa particular entre eles. E o texto continua, e aí vem que a gente lê: o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. A palavra é sefer, e literalmente seria uma missiva, um documento, ou uma escrita, um livro. É como se tivesse um livro diante de Deus, e esse livro, a outra palavra que está junto no hebraico é zikaron, que significa memorial ou lembrança. Então, quando a gente lê aqui um memorial escrito, a ideia são duas palavras, o substantivo seria como se fosse um livro de lembranças, um livro memorial, um rolo que foi escrito para que Deus se lembrasse daquilo que estava acontecendo. Então, é interessante, né, que essa ideia do livro é uma ideia antiga, é uma ideia que no contexto do Oriente era muito comum entre as divindades. Entre os persas, entre os babilônios, havia a ideia de que as divindades tinham um registro daquilo que acontecia no mundo. E essa mesma ideia aparece também entre os hebreus, desde Moisés, quando Moisés está intercedendo em favor do povo e pede: risca o meu nome do teu livro. Havia essa ideia de que Deus tem um livro. Mas aqui a ideia do livro é um pouco diferente do livro que, por exemplo, os persas, que era muito comum essa linguagem desse memorial entre os persas, que os persas tinham a ideia de um livro de atos, em que as divindades registravam cada ato das pessoas feitos durante a vida, atos justos e injustos. Aqui, o livro de Deus não é um livro dos atos, é um livro dos nomes, que a gente vai ler. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Ele estava como se tivesse, tanto que, pegando mais uma vez o que Moisés falou, né? Moisés falou: apaga o meu nome do teu livro. É como se Deus estivesse anotando e registrando aqueles que eram os que temiam o nome dele. E a gente lê aqui que o livro estava diante dele, o livro estava diante da face de Deus. A gente já falou aqui também uma vez, quando Deus, a ideia de que Deus vira a face, é quando Deus está irado ou quando Deus está rejeitando. Quando algo está diante da face de Deus, significa que o favor de Deus está sendo mostrado para com aquela pessoa. É mais uma vez a ideia do soberano do Oriente, né? Se a pessoa se aproximasse na corte do soberano e o soberano virasse o rosto, aquela pessoa estava perdida. Mas se o soberano levantasse o rosto para aquela pessoa, significava que ela era bem-vinda. Então, esse memorial está diante da face de Deus. Deus olha com favor para esse memorial porque Ele está registrando as pessoas que o temem. E as pessoas que o temem, diante dele, para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. E aqui também é muito interessante, os que temem ao Senhor e os que lembram do seu nome. E o nome que nós já vimos aqui, o nome é Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o povo. E por que isso é interessante, os que lembram o seu nome? No contexto do Antigo Oriente, o nome era muito mais do que apenas o nome. O nome era a pessoa como um todo. Por isso que fala, aqueles que invocam o seu nome, não é simplesmente como se fosse uma forma de magia, uma forma de invocação, de você invoca o nome da divindade, a divindade aparece e faz as coisas. Falar do nome de Deus era falar do próprio Deus. O nome estava entranhado na pessoa de Deus. Por isso que o nome de Deus não era um nome conhecido. Revelado, como fala, né, quando Moisés pergunta, quem eu direi que me enviou? Porque eles vão perguntar, né, que divindade é essa que está indo dizendo para eles obedecerem, para eles saírem do Egito? E aí fala, eu sou o que sou. Deus não revela o nome dele para Moisés. O nome, assim, ele revela quem ele é, e não o nome em si, porque Moisés ainda estava num contexto em que saber o nome era trazer uma ideia de domínio da divindade. Então, o nome de Deus sempre tem essa conotação diferente no Antigo Testamento. Não de domínio, mas de relacionamento. E de um relacionamento daqueles que não podem dominar Deus, mas Ele domina sobre as pessoas. Então, os que lembram o seu nome. E a palavra que foi traduzida por lembrar é a palavra hassab, que significa pensar, contar, considerar ou meditar. Então, a palavra que foi traduzida aqui, ela traz esse contexto naqueles que meditam no nome de Deus. Aqueles que refletem sobre quem Deus é. Aqueles que não esqueceram de quem é Deus.
que é esse grupo, os que temem o Senhor. Então, o que nós vemos aqui, que esse grupo que temia o Senhor começou a conversar uns com os outros, e Deus prestava atenção naquilo que eles estavam falando, com muita atenção, com muito cuidado, e Deus tinha diante dele um memorial, um livro, em que essas pessoas estavam sendo, o nome delas estava sendo marcado ali. As pessoas que temem a Deus e as pessoas que lembram do seu nome. As pessoas que meditam em quem Ele é. Porque nesse contexto de apostasia, em que o povo estava dizendo que era melhor ser injusto do que ser justo, porque os maus estavam prosperando, num contexto em que outras divindades, o povo passou pelo exílio por causa disso, eram adoradas, essa meditação em quem é Deus, essa consideração de quem era Deus, era algo muito importante. Era algo que apenas por fé podia ser feito. E eles meditavam no nome de Deus, que eu coloquei aqui, a palavra é literalmente Shem, que é nome. Então, nesse contexto, no contexto de conflito de Deus com o seu povo, aparece esse remanescente que começa a conversar entre si. Nós já falamos aqui, talvez se fortalecendo, talvez avaliando a situação, buscando uma transformação. E Deus ouve o que eles estão falando. Isso é muito interessante para a gente pensar, irmãos, que a gente está reunido aqui. Nós somos o povo de Deus reunido. A gente se reúne em pequenos grupos. A gente se reúne em grupos ainda menores. Às vezes a gente só numa conversa uns com os outros. E a gente conversa uns com os outros. Muitas vezes a gente conversa sobre a palavra de Deus. Muitas vezes a gente encoraja um irmão que está passando por alguma luta. Muitas vezes a gente compartilha de pecados e ajuda uns aos outros na luta. E o que o texto nos mostra é que pode parecer às vezes que a gente está num ambiente totalmente perdido, mas Deus está ouvindo o que a gente está falando. Deus está prestando atenção naquilo que a gente está falando. E Ele está considerando tudo isso no grande livro dele de lembranças, no grande livro dele do rolo, esse rolo memorial. E é muito interessante porque para um povo que vivia, um remanescente que vivia no meio de um povo já incrédulo e duro, saber que Deus ouve faz toda a diferença. Para Elias, quando ele estava achando que estava sozinho, saber que havia ainda 7.000 que confessavam a Deus fazia diferença. Em contextos de perseguição que irmãos nossos enfrentam até hoje, saber que Deus escuta faz a diferença. Talvez em alguma luta que você esteja passando e pode parecer que Deus não está te ouvindo e você está compartilhando com o irmão a sua luta, as suas dores, o texto mostra que Deus, Ele se inclina para ouvir a conversa do seu povo. Ele se inclina atentamente a tudo que nós estamos conversando uns com os outros. E isso, para esse contexto, era justamente um consolo para esse remanescente. E a gente vê aqui um comentário. Em poucas palavras, seu conforto dos que temiam ao Senhor é que Deus sabe e cuida. Os que temiam ao Senhor não são necessariamente pessoas diferentes das que estavam se lamentando, mas pelo menos são as que aceitaram a repreensão e começaram a se encorajar mutuamente a renovar a fé. O Senhor atentava e ouvia para estas apalpadelas por fé. O memorial escrito não registrava atos de justiça, como as crônicas dos reis persas, mas o nome dos que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Eles acreditavam em Deus como Abraão, e isto lhes foi imputado como justiça. Então, a ideia é muito interessante que essa comentarista traz, que, diferentemente do que acontecia com os outros povos, em que as divindades registravam os atos deles para poder depois, normalmente, puni-los, aqui, esse povo que vive no meio de apostasia, no meio de incredulidade, eles temiam ao Senhor e eles meditavam no seu nome. A ideia é de que eles faziam isso por fé e era por isso que Deus os guardava com eles. Desde o Antigo Testamento, nós vemos sempre a graça de Deus alcançando as pessoas e elas sendo resgatadas por fé, como é o caso de Abraão, até que ela apontou aqui, que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça de Abraão não era daquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas ela veio por causa da fé.
E aqui esse grupo, mais uma vez, é lembrado por causa da fé. E o texto continua. Próximo versículo, agora Deus mais uma vez falando. Depois que esse grupo conversa entre si, que Deus presta atenção e que Deus registra o nome deles nesse livro, Deus fala: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Agora Deus, esses que temem a Ele, esses que meditam no seu nome, esses que estão registrados, Deus traz uma palavra de conforto para eles. No meio de Malaquias, com tanta palavra dura, ver que Deus ainda traz conforto é sempre bom. Alguém? Ali. Cadê o... Pastor, aqui na minha versão, ele fala assim: no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece, no dia que eu agir. Sim, aqui que diz naquele dia. Eu vou falar aqui porque são as variações justamente por causa do texto em hebraico, mas eu até destaquei essa palavra que fala sobre isso, mas nós vai comentar. Mas obrigado, que as versões é sempre interessante comparar por causa disso. Mas a primeira palavra é justamente essa palavra, não nessa não, tem outra antes, mas é que fala, ali, o texto está traduzido: eles serão para mim tesouro particular. O verbo é o verbo raiá, que é o verbo, pode ser traduzido como cair, acontecer, tornar-se ou ser. Então, eles serão para mim. A ideia é de que eles se tornarão para mim. Deus vai tornar esse grupo, Deus vai agir nesse sentido, para que eles, e é isso que é muito interessante, eles se tornarão, que as traduções, eu dei uma olhada, a maioria não consegue pegar a ênfase do hebraico, que fala, eles se tornarão, a nossa normalmente vai direto, tesouro particular, eles tornarão para mim tesouro particular, mas o hebraico, a primeira ação de Deus é, eles se tornarão, e tem uma preposição, que é essa preposição li, que é a ideia de meu. Deus primeiro fala, eles se tornarão meus. Existe a ideia de Deus trazendo eles como propriedade deles, que é a palavra seguinte. Mas a ênfase no hebraico é difícil de traduzir, mas a primeira coisa que Deus fala na minha está traduzido, eles serão para mim, tesouro, particular tesouro. Se fosse pegar literalmente do hebraico eles serão meus. Eles se tornarão meus. É a primeira ação de Deus aqui. E aí depois, continua o texto e fala, naquele dia, Yom, naquele dia que é um dia futuro, que a gente não sabe, na visão profética, né, do que exatamente que dia é esse. Mas nesse dia, aí tem a palavra, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou nomear, eu vou tornar. Então, a ideia de que naquele dia eu vou realizar essa transformação neles. E eles serão minha propriedade, minha possessão, minha joia, meu tesouro particular, meu bem próprio especial. Essa palavra segula pode ser trazida por tudo isso. Mas é a ideia de um bem muito especial, de um bem muito precioso, que aí algumas traduzem como joia, outras traduzem como tesouro peculiar, mas é alguma coisa muito diferenciada que Deus vai fazer. Então, se a gente for pegar o texto, tentar traduzir um pouco mais direto do hebraico, é porque fica meio truncado às vezes, então por isso que as traduções são muito boas, eles se esforçam muito, depois de muito estudo, para trazer algo que seja apropriado, mas nem sempre a ênfase fica marcada como é no hebraico. E a ênfase eles se tornarão meus. Sim, essa ideia do que Deus tem anotado nesse sentido. Porque, reforçar aqui, que é um texto de conforto para esse povo. Então, para esse remanescente que está conversando, que está reconhecendo o seu pecado ali, provavelmente, o texto mostra que Deus está atento a eles, apesar de tudo que está acontecendo, e que Deus tem o nome deles no livro. É um conforto saber de que eles não estão perdidos. Deus sabe exatamente quem eles são. Que às vezes é daquelas, tipo, não sei se aconteceu com vocês na época de escola, mas tem um grupo bagunçando e de repente todo mundo tem que sair da sala. E você não estava fazendo nada, mas você estava ali no meio. Mas como é que você vai provar que você não estava fazendo nada?
é nessa ideia de que, mesmo no meio do caos, e Senhor dos Exércitos, quando o Senhor dos Exércitos aparece, o Yahvé Tsebaot, normalmente significa na ideia de Deus, de fato, como o rei conquistador, como aquele que tem domínio, como aquele que controla as coisas. Então, quando que vem falando Senhor, 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 e de repente, Senhor dos Exércitos. É uma ênfase de que Deus vai fazer isso como rei, de que Deus vai fazer isso que ele está dizendo aqui, porque ele é o Deus poderoso, aquele que ninguém pode resistir. Então, tem essa ênfase que o profeta está trazendo aqui. O Senhor dos Exércitos fará isso. E aí vem o seguinte: poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Esse remanescente que Deus vai fazer ser esse tesouro particular dele, Deus fala, poupá-los-ei, a palavra é ramal, e a definição é ter compaixão, ter piedade, poupar. Algumas traduções, até os irmãos leram aqui, fala de compaixão, outras falam de poupar, mas é porque está relacionado, porque num contexto antigo, mais uma vez, muitas vezes o ter compaixão é diferente do nosso ter compaixão. Pensa na figura, o Senhor dos Exércitos, um rei poderoso, aquele que vai estabelecer o seu domínio sobre a terra e extirpar todo o mal. Ter compaixão, nesse sentido, é de fato poupar, é poupar a destruição, é poupar do juízo que ele traria, que vai ser o próximo texto de semana que vem, que vai falar mais sobre a questão desse juízo futuro. Mas aqui, então, ter compaixão talvez não ajude tanto pelo contexto, porque a gente hoje em dia tem uma ideia de compaixão diferente do que era a compaixão aqui nesse contexto, que tem mais uma ideia de poupar. Mas é de fato a compaixão de Deus sendo exercida, a misericórdia de Deus. Mas a palavra aqui é isso. Então Deus vai poupar esse grupo. Deus vai ter compaixão desse grupo. E aí a figura do rei de repente se torna a figura do pai. Que aí fala, como um homem poupa seu filho que o serve. É muito interessante como Deus se apresenta de todas essas formas ao mesmo tempo, né? Como o rei poderoso, o Senhor dos Exércitos, e ao mesmo tempo o pai que está ali junto do seu filho. E aí que ele coloca peraí. Sim. A palavra, essa palavra Asher, é uma palavra que ela pode ser várias coisas, mas ela pode ser uma partícula de relação, uma conjunção, um advérbio, uma partícula relativa ou um pronome, que é justamente a palavra. Essa palavra que em português ficou como, ela pode ser tudo isso em hebraico. Que é assim como, igualmente, da mesma forma. Então é uma palavra para dar uma ênfase grande, de que assim como um homem poupa o seu filho, tem compaixão do seu filho, assim Deus vai fazer. Então é um comparativo de igualmente. Então Deus está trazendo realmente a ideia de, da mesma forma que vocês conhecem um homem que trata com compaixão, com piedade o seu filho, é dessa forma que Deus vai tratar esse grupo, vai tratar esse povo. E aí a ênfase é o seu filho que o serve, que é Abad, que depois tem a palavra também Aved, que é o servo de Deus. Mas o seu filho que o serve. E aqui é interessante que, mais uma vez, o contexto do Oriente. O filho que servia era o filho que o pai tinha compaixão. Mais uma vez pensando, um pai com uma grande propriedade, com uma grande casa, em que ele tem vários filhos. Pensa, por exemplo, Jacó, que tinha seus 12 filhos. Seus 12 filhos iam se casando, iam tendo filhos e continuavam debaixo da proteção do patriarca. Mas o filho que era fiel, o filho que o servia, era o filho que tinha essa proteção do pai. O filho que era infiel, que não servia, provavelmente ele era mandado para longe. Já que você não quer submeter ao patriarca, vai embora. Pode ir embora, não precisa ficar aqui. Então a ideia aqui é que Deus preserva aquele filho que o serve. Ele está trazendo essa ideia para o povo, que é justamente a ideia que ele está falando. São aqueles que me temem. Porque, até como o Daniel destacou aqui, é o subgrupo. Existe o grande povo, existe a apostasia. Mas são apenas aqueles que me servem, aqueles que são fiéis, aqueles que meditam, aqueles que me temem. Esses serão preservados. Os outros, não. Sim. Como é que fica a questão do filho pródigo, que não serve ao pai, ao contrário, pega a herança e vai embora. E o outro que serve, o pai tem uma... Olha, você está comigo, já recebeu tudo,
nesse caso, como é que se estabelece a diferença? É interessante você comentar, porque alguns falam sobre justamente essa comparação, que essa era a imagem natural da parábola do filho pródigo. Era isso que o povo tinha na mente deles. Um filho é fiel, goza da proteção do pai, dos bens do pai, está protegido na casa do pai. O outro que é infiel, vai embora. O que Jesus traz, ele traz algo a mais aqui. Ele traz a ideia justamente de que mesmo aquele que foi embora pode ser restaurado, que para eles era uma coisa impossível. Aqui o texto de Malaquias está falando de outra coisa, mas a situação que serve como exemplo seria a mesma. Mas a imagem que Jesus traz é de que até aquele que foi embora pode ser restaurado. Pode ser trazido de volta, pode se arrepender porque o pai recebe de volta. Então, o contexto tem essa diferença. É interessante que a imagem é a mesma, do pai com sua propriedade e seus filhos, o filho fiel, o filho infiel, e o filho infiel sofre juízo, e Jesus traz a imagem de que mesmo esse filho infiel, que sofreu juízo, ele pode ser perdoado e ele pode ser restaurado, se arrepender. Porque aqui no contexto, esse é o que não se arrepende. O filho que o serve é o filho que é fiel ao pai. O que não serve é o que desprezou o pai e vai colher as consequências disso. Eu pensei nisso também, mas inclusive o filho se propôs a trabalhar e a servir no retorno dele, né? Então ele se propôs a se colocar novamente debaixo do jugo do pai, né? Do patriarcado do pai. Verdade, Samuel, muito obrigado. Que ele realmente se propôs, o arrependimento dele era tal que ele nem queria voltar a uma posição de filho, ele queria voltar a uma posição de fato de servir o pai como ele nunca tinha servido antes. Então é essa transformação. Aí já são conexões com o Novo Testamento. Mas aqui a ideia é justamente essa, que Deus está falando do juízo e da preservação. E aí poupar do quê? E aí poupar a gente vai ver lá para frente, né, que ele na outra aula. Mas lá atrás, pode falar, Salles. Pastor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Quando a gente lembra, a gente vai caminhando no Antigo Testamento, a gente vê quantas duas tribos e meias levantam um memorial, porque eles não poderiam passar diante do Jordão para adorar a Deus no local onde devia ser de adoração. Isso chega para o povo de Israel, da além do Jordão, e eles mandam soldados para verificarem aquilo antes de destruir o seu próprio povo, porque eles estavam adorando Deus num lugar diferente. E que aquele memorial, a explicação dada para aquele povo, é que como eles não poderiam ir, aquele memorial era para fazer com que eles se lembrassem e falassem para os seus mais novos quem eles eram e a quem eles adoraram. Aliás, adoravam. Né? Partindo desse princípio, olhando esse contexto, eu poderia dizer que esse memorial que está aqui pode ser colocado em paralelo à pessoa de Cristo como esse memorial, quando ele diz que existe um memorial onde esse memorial é para um povo, é para vocês, e para que vocês se lembrem, para que eles se lembrem de quem é esse memorial, que existe um memorial diante de Deus, que ele levantou esse memorial, contextualizando aqui seria Cristo, para que eu e para aqueles que estão aqui, como todos nós, pudéssemos olhar para esse memorial, nos lembrarmos de quem nós somos e nos voltarmos para o Senhor em arrependimento? Essa é a pergunta. Acho que a gente pode fazer um paralelo nesse sentido, que de fato acontece muito no Antigo Testamento, que é Deus faz uma ação e o povo estabelece um memorial para que se lembre daquilo que Deus fez, da salvação que vem de Deus. Então a Páscoa era esse memorial do Êxodo, esse memorial que foi levantado pelas tribos, né, Manassés, Ruben e Gade, foi justamente porque como eles estavam do outro lado do rio, eles queriam que tivesse alguma coisa mais próxima para eles lembrarem, porque eles não estariam tão perto dos outros memoriais que Deus estabeleceu. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente também vê isso, que Deus em Cristo nos salvou e Ele nos deu a ceia como esse memorial da obra de Cristo por nós. Então, eu acho que é um padrão que se repete na Bíblia de que Deus faz uma ação salvadora em favor do seu povo. No caso até das tribos foi quando eles conquistaram a terra de Canaã. E aí esse memorial é uma lembrança daquilo que Deus fez. Então nós temos hoje a ceia e Cristo Jesus é a nossa salvação. Nós nos voltamos para Cristo para a nossa salvação. Mas esses memoriais no Antigo Testamento eles não eram em si a própria salvação. Eles eram realmente para lembrar aquilo que Deus fez, o exercício de fé
que quando eles vinham, ofereciam sacrifícios e tudo mais, eles se voltavam para Deus. Então, acho que é o paralelo que a gente pode fazer, que é o padrão que Deus sempre fez, de que Ele traz a salvação e Ele traz meios para que a gente se lembre disso, né? Nós temos o culto, nós temos a palavra de Deus, tudo isso nos faz nos voltarmos para Cristo, que é a nossa salvação. Mas, assim, se eu entendi bem a sua pergunta, eu caminharia nessa linha. Fez sentido? Foi nessa linha? Então, tá bom. E aí, seguindo o texto, um comentário aqui. O privilégio de que Deus os fará desfrutar é torná-los propriedade sua. Meu é enfático no hebraico, e particular tesouro confirma a afirmação. Essas palavras citadas de Êxodo 19:5, onde foi feita a aliança e que são referidas mais vezes, chamam a atenção para a primeira escolha de Israel. O propósito com o qual Deus tinha escolhido um povo está quase cumprido no último profeta. A comparação pai-filho dá ênfase à compaixão de Deus pelo menor dos seus servos. E agora o último versículo, ainda bem que esse é mais curto, que já está dando a nossa hora. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora, esse versículo já vai ter conexão total com o que vem na semana que vem, mas a ideia de que, pegando assim, os que temem a Deus estão conversando, Deus está atento a eles, o nome deles está registrado, e Deus mostra que eles serão seus, eles serão sua propriedade, eles serão poupados naquele dia, e então eles verão. E aí agora Deus está mostrando para todos, tanto os que temem a Ele, tanto os que não temem, que naquele dia todos verão. Vereis, aí tem essa ênfase. E é interessante que na minha tradução pelo menos não está, mas a ideia, o texto começa, então vereis outra vez. A ideia é, então eles se voltarão, mais uma vez aquela ideia de Deus vai chamar a atenção deles de tal forma que eles vão se voltar e eles vão ver, e aí a palavra é raá mesmo, eles vão ver, eles vão, com os próprios olhos eles vão testemunhar, eles vão se voltar e eles vão ver a diferença entre o justo e o injusto. E aqui é interessante, a palavra baim, pode ser substantivo uma preposição que é entre, né? Que é a ideia bem concreta, né, da linguagem hebraica, que o entre, a diferença entre, é como se houvesse de fato um espaço entre eles. Há um intervalo entre eles, entre o justo e o injusto. É como se fosse separar aqui. Aqui é um grupo, aqui é outro grupo. Não vou dizer quem é justo e quem é injusto, mas são os grupos aqui separados. Existe um espaço entre eles, e isso vai ficar muito claro um dia. Que no meio, aí a gente pega mais uma vez a parábola do joio e do trigo, que Jesus conta. Olhando assim, a gente não vê a diferença entre o joio e o trigo. Mas naquele dia, o espaço que existe entre eles, que só Deus vê, vai ficar muito marcado e vai ficar muito claro para todos. Então, o povo, tanto os cínicos quanto os que temem a Deus, todos vão se voltar, todos vão ver, e esse espaço que há entre o justo e o injusto vai ficar marcado para todos. E aí a palavra para justo é tzadik, que é justo, reto, que é uma palavra bem frequente no Antigo Testamento, da justiça de Deus, né, tzadek, e aqui é o tzadik, falando do justo, do reto, e também a palavra para perverso ou criminoso, que é o injusto, é rachá. Então a palavra é pesada também, ele é perverso. Vai ficar marcado o que é justo e o que é perverso. E o que vai marcar entre os dois, já vem a explicação, entre o que serve a Deus e o que não serve, que é a questão do filho que ele trouxe lá mais uma vez. O justo é o que serve a Deus, o perverso é o que não serve a Deus. E aí está a explicação, a gente não precisa pensar muito qual a diferença entre eles, mas é isso. É o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Agora parece que está tudo misturado, mas vai chegar um dia em que vai ter essa separação e ela vai ficar evidente entre aqueles que servem a Deus, os justos, e os perversos, que são os que não servem a Deus. E aí, aqui o paralelismo identifica o justo com o que serve a Deus e o perverso com o que não serve. O justo não tem nenhum mérito, mas eles foram poupados. É interessante a ênfase, né? O justo é aquele que Deus escolheu poupar. O julgamento final se baseia no relacionamento de cada um com Deus, o que serve a Deus e o que não serve. Vai ficar evidente para todos. E este determinado por sua
resposta ao convite de Deus para tornar-se, que Deus está chamando todos, mas uns estão respondendo com cinismo e outros estão agora conversando sobre o arrependimento que eles precisam ter. E aí, uma breve conclusão para nós é: o Senhor está atento a tudo que fazemos e isso é um consolo. O Senhor é justo e um dia fará justiça. E um último comentário aqui. Temos aqui, portanto, a resposta de Deus para o questionamento: vale a pena servir a Deus? Era o questionamento que o povo estava fazendo. E a resposta é uma só: vale. Só que a recompensa não virá agora. Aqui neste mundo estamos sujeitos a toda sorte de lutas, problemas e dificuldades como as demais pessoas, tanto os justos quanto os injustos. Neste mundo estamos sujeitos a ver os ímpios prosperarem e os que praticam mal não serem punidos, porque Deus reservou um dia em que haverá o ajuste de contas. Um dia que vem como fornalha, como fogo ardente, ele já está fazendo referência ao próximo texto, símbolo de sua ira e do seu castigo, em que Deus destruirá os ímpios e os perversos e lhes aplicará o castigo que merecem. Nesse dia, ele mostrará que nos ama, porque nos poupará. Não seremos incluídos nesse juízo, mas separados por Deus como tesouro especial, pois ele tem um memorial diante dele, no qual estão registrados os nomes dos que lhe pertencem, os eleitos por quem Cristo morreu, os que ele purificou com o seu sangue, conforme vimos, como o ourives purifica com o fogo a prata e o ouro, como o lavandeiro tira com a potassa as manchas da roupa suja. Se formos limpos pelo sangue de Jesus, se fazemos parte do povo de Deus, se somos o seu tesouro especial, a nossa recompensa virá naquele dia. E aqui o autor, o pastor Augusto, já está fazendo uma aplicação pensando em nós já no Novo Testamento. Mas a mensagem para o povo do Antigo Testamento era justamente essa, de que Deus estava atento, Deus estava ouvindo, e Deus iria separá-los como um povo seu. E que naquele dia, em que o Senhor dos Exércitos, que não pode ser detido, e que ele vai agir, o seu povo estará com ele para sempre, e o seu povo será poupado, aqueles que lhe pertencem. À primeira vista, está tudo meio misturado, mas Deus ouve a cada um, e Deus sabe exatamente os que lhe pertencem, e um dia todos verão essa separação e Deus vai mostrar a sua compaixão com o filho que o serve. Sim. Aqui, pelo contexto, por ser uma palavra do profeta, parece mais algo retórico, porque o povo estava acusando Deus de não ver diferença entre o justo e o injusto. Então, eles falaram: não, de que adianta servir a Deus se o injusto está prosperando? Então, parece ser mais uma questão retórica, no sentido de, no texto, de que Deus está falando: então vocês verão outra vez, já que vocês não estão vendo mais a diferença entre o justo e o injusto, então agora vocês verão. Porque o povo estava falando como se antigamente fosse muito evidente a diferença entre o justo e o injusto. Só que o que a gente lê nas Escrituras é que nem sempre foi assim, né? A gente vê Asaf já falando sobre isso. A gente vê desde muito tempo, como fala o povo, assim que saiu do Egito, havia aqueles que temiam a Deus, havia aqueles que não temiam a Deus. Havia aqueles que foram tragados, como a revolta de Coré, Datã e Abirão. Havia aqueles que sempre houve essa mistura. Mas o povo estava acusando Deus: a gente não está vendo diferença. E Deus fala: então vocês verão. Vocês dizem que vocês conseguiam ver e agora não vêm? Outra vez vocês verão. Então parece mais uma linguagem retórica, mas que a gente vê que na prática é o que acontece de fato, né? Existe essa mistura entre justos e injustos, e Deus um dia vai fazer essa separação. E que Deus mostra que muitas vezes, que a gente às vezes quer fazer, mas a gente não consegue. É que nem pegar o joio e o trigo. Se a gente for ceifar antes da hora, a gente vai misturar. Mas depois que está ceifado, você consegue pegar e ver o que é trigo e o que é joio. E aí isso é Deus que vai fazer no futuro. E ele vai falar: então vocês verão outra vez. Mas acho que é mais ainda no confronto com o povo. Então essa linguagem de Deus está mostrando: vocês estão me acusando, então estou dando uma resposta para vocês. Então, no contexto do texto, parece ser mais isso, mas que de fato é algo que é cíclico, né, na história do povo de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar do texto? A gente já aqui terminou, né? Mas se alguém quiser comentar, perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
Bom, então vou tomar isso como vocês entenderam tudo. Melhor do que pensar que não entenderam nada. Mas, então tá bom, então, irmãos, vamos orar. Qualquer coisa, se surgir uma dúvida, alguma coisa, alguém quiser perguntar, depois eu estou à disposição e a gente pode ir conversando. Mas é um texto de Malaquias. Agora, Deus, nos próximos, a gente vai falar mais de juízo, só que Malaquias termina com essas notas de esperança. É o último profeta do Antigo Testamento e ele termina com um confronto de Deus severo contra o seu povo, mas ao mesmo tempo com notas de esperança, de que Deus está atento, Deus está ouvindo e Deus um dia vai fazer essa diferenciação e aqueles que lhe pertencem serão para sempre o seu tesouro especial. Então, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar e a gente termina aqui. Santíssimo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos estudar esse texto do profeta Malaquias. Obrigado a Deus porque muitas vezes diante de situações complicadas, de situações de incredulidade, de dureza, o Senhor mostra que o Senhor sabe aqueles que lhe pertencem, aqueles que se atentam à sua palavra, aqueles que são quebrantados pela advertência do Senhor. Que o Senhor guarde os nossos corações para que nós sejamos consolados nisso. Que se nós precisamos nos arrepender, que nós nos arrependamos e nos voltemos para o Senhor, sabendo que o Senhor nos conhece e o Senhor se inclina para nós. Nos abençoa para que nós andemos sempre em fidelidade ao Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, guarda-nos, ó Deus, no restante desse dia e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém.